E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a empresa Boa Safra, com o código de negociação SOJA3. E antes de falar dessa empresa, se você ainda não me segue nas redes sociais, Instagram, @ignorância financeira e Twitter, @igfinanceira. Bora pro vídeo. A Boa Safra é uma empresa que pertence ao Novo Mercado, que é o maior nível de governança da Bolsa de Valores. Ela possui um free float de 39,66%. E, como vocês já devem saber, o free float é a porcentagem do total de ações que a empresa possui que é disponibilizado para negociação na Bolsa. Então, não é 100% das ações da empresa que ficam disponíveis lá para você comprar e vender. É determinada porcentagem. E a da Boa Safra é 39,66%. O que a gente julga uma boa quantidade de free float é algo acima de 25%. Por quê? Porque o free float ele impacta na liquidez, na facilidade de negociação das ações. Ela é uma empresa familiar, então é uma empresa que pertence à família Colpo. Então esses integrantes dessa família lá atrás montaram a empresa e até hoje eles vêm administrando os negócios da empresa. Na minha opinião, uma empresa que é composta por pessoas da família é muito interessante, onde os controladores são aquelas pessoas que montaram a empresa lá no início. Isso porque gera um alinhamento de interesses entre os controladores e a empresa e, obviamente, isso sobra para os acionistas, que também vão saber ali, vão ter a tranquilidade de saber que aquele pessoal que está lá dentro está comprometido em fazer essa empresa dar certo. Antes de continuar aqui sobre a empresa, eu vou falar um pouquinho como é que é o setor da Boa Safra, para que vocês entendam melhor ali todo o cenário macro que envolve a empresa, para depois a gente descer ali a ravina e verificar um pouco mais sobre a empresa especificamente. A empresa trabalha principalmente com soja. Ela também tem feijão e algumas outras sementes, mas o principal produto, que é mais de 90% do negócio da empresa, é a soja. Normalmente as pessoas acham que a soja só serve para fazer óleo ou então para poder fazer farelo. Só que não é verdade. A soja ela tem uma amplitude de lugares onde ela pode ser utilizado. E eu anotei aqui algumas das utilizações que você pode ter da soja. Então, existe soja no chocolate, nos temperos prontos você também encontra soja, nas massas você também tem soja, mistura para bebida, alimentação infantil, produtos dietéticos, maquiagens, que foi para mim o mais surpreendente, tintas e até mesmo espuma para colchão. Então, a utilização da soja no mercado ela é muito mais ampla do que a gente pode imaginar. Inclusive eu, que só descobri todas essas aplicações depois que eu estudei mais a fundo a empresa. O tamanho da importância da soja no país é tão grande que a exportação de soja ela supera até mesmo a nossa exportação de petróleo e de minério, que a gente já sabe que são dois produtos que têm muita exportação no país. E a soja ela é muito mais exportada do que esses produtos. E o Brasil é um país extremamente competitivo na produção de soja. O Brasil ele consegue, em média, oferecer uma soja que ela é 19% mais barata do que a soja dos Estados Unidos e 61% mais barata que a soja da China. Então, isso bota o Brasil num ranking muito alto de exportadores e produtores de soja no mundo. Agora, falando um pouco mais específico da empresa, o que ela faz de fato não é a venda de soja. Ela, na verdade, faz o beneficiamento das sementes de soja. Então, como se ela desse um plus na semente. E aí, depois que ela faz esse melhoramento na semente, aí sim ela vende e esse é o produto principal dela. E o beneficiamento da semente de soja ele serve para quê? Serve para que você tenha um crescimento da soja melhor, uma taxa de germinação melhor. Então, às vezes você vai pegar e vai comprar soja num produtor normal, num pequeno produtor, aquela soja, se ela não é trabalhada, ela vai ter uma taxa de germinação, ou seja, sementes que de fato vingaram, muito menor do que uma semente de melhor qualidade.
Daí a gente já consegue entender que os produtores de soja vão preferir pagar um pouco mais caro numa semente que tem uma taxa de sucesso maior do que pagar às vezes um pouco mais barato numa saca com sementes que pode ou não vingar, às vezes pode vingar uma quantidade boa de sementes, às vezes pode não vingar tanto assim. Então, pela certeza da qualidade da semente, isso bota a Boa Safra numa posição de destaque também ante os seus concorrentes. A forma da empresa de fazer negócio é a seguinte: ela fornece as sementes para os produtores parceiros dela. Esses produtores, eles cultivam e multiplicam essas sementes que são recompradas pela Boa Safra. A partir daí, a Boa Safra faz o beneficiamento dessas sementes. A região onde ela faz as regiões, na verdade, onde ela faz o beneficiamento dessas sementes é na cidade de Formosa e Cabeceiras, em Goiás, e também em Buritis, em Minas Gerais. Além do Distrito Federal, que também é uma área onde ela utiliza para poder fazer esse beneficiamento dessas sementes. Esses são os lugares para o beneficiamento porque o clima, as condições climáticas daquele lugar, desses lugares, são muito favoráveis para que ela possa fazer de uma forma mais eficiente esse beneficiamento das sementes. Porque você não pode fazer esse tipo de atividade em qualquer lugar. Então tem que ter um clima específico, tem que ter uma quantidade de chuva específico, uma temperatura específica para que isso possa ocorrer. Ela é uma empresa que está presente em 70% do território nacional, principalmente no centro-oeste, sudeste, norte e nordeste do país. Falando um pouco do modelo de negócio da Boa Safra, ela utiliza produtores integrados, produtores parceiros. Isso faz com que ela não precise ter terras diversas ali, extensas, para poder fazer essa produção. Ela simplesmente tem esses produtores parceiros que fazem essa produção das sementes para ela. Dessa forma, ela economiza o dinheiro que ela utilizaria para ter essas áreas de cultivo e terceiriza essa atividade. Essa questão da terceirização é boa porque você pode tanto expandir como enxugar um pouco dessa produção, desse gasto que você tem com essa terceirização, dependendo do cenário que você está vivendo. Então, se você precisa dar um gás maior na sua produção, simplesmente você arruma mais parceiros, paga a eles para a utilização da terra deles e o cultivo das sementes e está tudo certo. Em contrapartida, se você passa por um momento meio ruim, você também pode reduzir essa quantidade de parceiros, gastando menos dinheiro com essa terceirização e mantendo o equilíbrio das contas. E é justamente nesse ponto que a Boa Safra se diferencia dos demais concorrentes dela no mercado. Falando do mercado, ela possui 6,1% do mercado de soja no Brasil. Pode parecer algo muito pequeno, só que esse mercado de soja ele é um mercado bem competitivo ainda. Só que esse market share pequeno ali de 6,1% não necessariamente é ruim, porque isso mostra pra gente que a Boa Safra ainda tem muito espaço para crescer. Porque pensa só, se ela dobrar esse mercado, ela vai ficar com 12%. Ainda que ela tenha uma parcela, 12% a gente pode considerar uma parcela pequena do mercado, já é o dobro do que ela tem hoje. Então ela tem essa flexibilidade ainda para ela aumentar mais a produção, aumentar mais o mercado endereçável, né, que é para quem ela vende, que em contrapartida uma empresa que já domina uma grande parte do mercado teria dificuldade. A exemplo da Ambev. Então a Ambev ela possui mais de 60% do mercado de cerveja aqui no Brasil. Para ela, crescer mais fica muito difícil, porque senão praticamente todo mundo no Brasil só beberia cerveja da Ambev. Isso é muito difícil de conseguir. Então, para a Ambev crescer, por ela já ser muito grande, ela depende do crescimento populacional. Já uma empresa que ainda tem uma parcela pequena do mercado em suas mãos, ela ainda tem muito mercado que ela pode tomar de outros concorrentes. No caso de empresas que já têm uma parcela muito grande do mercado, a tendência é que outras empresas tentem tomar mercado dela, e não ao contrário.
E essa evolução da Boa Safra é esperado, principalmente porque ela é uma empresa que ela é muito nova no mercado financeiro. Então, ela abriu capital ano passado, em 2021. Se eu não me engano, foi abril ou maio de 2021 que a Boa Safra abriu capital na Bolsa. Ou seja, disponibilizou suas ações para compra e venda na Bolsa. E normalmente, quando as empresas botam suas ações na Bolsa, é porque elas querem captar dinheiro para gerar um crescimento maior. Então, a Boa Safra, ela está aí se utilizando do mercado financeiro para tentar galgar ali mais mercados e aumentar a sua produção e ficar cada vez maior. E isso, obviamente, vai gerar muito retorno para o acionista caso o plano dela dê certo. E vocês que já me acompanham aqui sabem que eu sempre digo para vocês esperarem de 3 a 5 anos de bolsa da empresa para que vocês comecem a de fato aportar um volume relevante de dinheiro nessa empresa. Como a Boa Safra tem um pouco mais de um ano, é uma empresa que tem um business interessante, mas que nesse momento é a hora de você ir acompanhando e vendo se ela vai realmente entregar aquilo que ela está se propondo. Como a maioria das empresas na Bolsa, a Boa Safra também distribui dividendos e ela se compromete a distribuir pelo menos 25% dos lucros dela em forma de dividendos para os acionistas e 25% é realmente o mínimo geralmente praticado nas empresas aqui no Brasil. Agora a gente vai falar um pouco dos riscos que giram em torno dessa empresa. O primeiro risco em que a empresa se envolve é o fato de que a maioria dos imóveis que ela utiliza são alugados. Quando você tem um imóvel alugado, você fica à mercê dessa renovação de contrato. Então, o locador pode acabar não querendo renovar o contrato para você, ou então ele pode aumentar muito o preço do aluguel e aí isso daí fica meio pesado para a empresa pagar. Além disso, o locador do imóvel ele tem um poder de barganha em cima daquele inquilino dele, que no caso seria a Boa Safra. Também a gente tem que levar em consideração que os imóveis para Boa Safra, eles têm que ser imóveis muito específicos. Então, quando você tem um imóvel muito específico para a utilização de uma empresa, também não é tão simples assim você dar um pé na empresa ali e botar outra empresa no lugar. Porque aquela instalação ela está adaptada aos negócios da empresa que já está utilizando. Mas, querendo ou não, é um risco que envolve a empresa. Outro risco que a empresa está exposta é a sazonalidade que tem esse período das safras da soja. O maior impacto desse nível ocorre geralmente no terceiro e no quarto trimestre na empresa, que são os momentos onde a safra está em baixa. Então a empresa ela vende um pouco menos de sementes. Já no primeiro e no segundo trimestre é onde está o período ali que a gente pode dizer de pujança do setor. Então, quando você vê resultados meio negativos no terceiro e no quarto trimestre, não se emocione, não fique preocupado, porque ela pode, inclusive, nesses trimestres, dar prejuízo. Só que no primeiro e no segundo trimestre é quando ela está ali colhendo os frutos dos investimentos dela e quando realmente os resultados de todo o trabalho que ela faz ao longo dos 12 meses vai se apresentando. Ela também depende de pouquíssimas empresas de genética, porque o trabalho da Boa Safra nesse beneficiamento da semente utiliza-se muito de genética, de fazer uma semente geneticamente modificada, mais trabalhada para que ela seja mais forte e ela possa germinar numa taxa maior. E como existem poucas empresas que trabalham nesse ramo de genética, então, obviamente, a Boa Safra ela fica exposta a essa pequena quantidade de empresas. E o risco está em qualquer problema que tenha com uma dessas empresas de genética, ou então, por algum motivo, essa empresa ela não quer mais fornecer os serviços dela para a Boa Safra, isso de alguma forma vai impactar no business da empresa. Outra coisa que impacta a empresa é o preço do dólar, porque os insumos e as sementes, eles são negociados em dólar, porque a soja é uma commodity.
Então, toda commodity ela é negociada no mercado externo. Então, obviamente, que como isso é negociado em dólar, se o dólar cai ou o dólar sobe, isso pode influenciar positiva ou negativamente na empresa. Como assim? Digamos que a empresa ela precise comprar as sementes dela para poder fazer todo aquele processo de entregar para o produtor, ele multiplicar essas sementes e por aí vai. Se o preço do dólar estiver lá nas alturas, digamos, o preço do dólar está R$7, ela vai pagar mais caro para poder comprar essas sementes. Se ela está pagando mais caro, o custo dela está mais alto e não necessariamente todo esse custo a mais vai poder ser repassado para o cliente. Então, às vezes, só uma parcela desse custo vai ser repassado. Então, como o custo para a empresa, para a Boa Safra, por causa do dólar está maior, isso vai fazer com que a margem de lucro dela reduza e ela tenha um lucro menor ali naquele período. Em contrapartida, quando o dólar cai, ela consegue, com o mesmo dinheiro, comprar muito mais sementes, muito mais insumos, e aí nesses momentos, obviamente, as margens da empresa crescem e os lucros também crescem. Isso é um fator de risco, entre aspas, porque normalmente as empresas que sofrem algum tipo de impacto por causa do dólar, elas já são preparadas para isso, né? Então elas já estão vacinadas quanto a isso. Então elas têm diversos mecanismos financeiros para poder tentar manter o preço do dólar mais ou menos num patamar ali que ela consiga pagar, ou pelo menos se planejar para pagar. Então elas têm diversos mecanismos e já estão acostumadas a trabalhar com esse tipo de commodity. Mas você tem que saber que a alta ou a queda do dólar vai influenciar na empresa positiva ou negativamente. Trazendo algumas outras informações sobre a empresa para vocês, ela acabou de fazer uma parceria com a WEG. Então vocês provavelmente já conhecem a WEG, é uma das melhores empresas da Bolsa, e a Boa Safra fez uma parceria com a WEG na intenção de instalar uma matriz de energia solar. E ela vai iniciar essa matriz na maior das suas fábricas. E, dando certo, ela vai expandir isso para as demais fábricas dela. E utilizar a energia solar para tentar ser autossuficiente em energia é um ponto muito positivo, porque como toda empresa utiliza energia para sua produção, a partir do momento que ela consegue utilizar uma energia limpa e mais barata, ela economiza nesse custo com energia elétrica. E sempre que uma empresa economiza custo em qualquer coisa, isso vai refletir num aumento de margem de lucro e num aumento de lucro para a empresa. Além disso, ela consegue ali se adaptar a qualquer tipo de cenário, digamos assim, um risco energético de falta de luz, por exemplo, digamos que tenha algum apagão, muito tempo sem chuva, a energia passa a ficar mais cara, não tem problema, porque ela consegue produzir a própria energia dela e isso vai impactar muito pouco na empresa. Além do crescimento orgânico, que é o crescimento da empresa por si só, ela também pretende fazer um crescimento a partir da compra de outras empresas. Então, aquelas empresas que estão mais ou menos no mesmo setor, ou que tem ali uma sinergia, ou tem uma atividade que é simpática à atividade da Boa Safra, ela pretende fazer aquisições e trazer essas empresas para dentro dela, para que ela possa, dessa forma, ganhar mercado indiretamente, sem que a própria empresa Boa Safra precise crescer e expandir para isso. Ela simplesmente compra uma outra empresa menor que tem às vezes a produção em determinado nicho e isso já vai fazer com que ela tenha ali uma ramificação, um braço naquele determinado local, ou naquele determinado setor, ou naquele determinado produto. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curte aqui embaixo, deixa um comentário para eu saber que você assistiu até o final. Compartilhe com algum amigo seu que já falou da Boa Safra, ou que se interessou pela empresa, ou que está comprado na empresa, mas às vezes não estudou. E até o próximo vídeo, galera. Fui!